atrás, na história da Terra, a gente está muito melhor hoje do que há 30 anos atrás. Mas os últimos anos têm sido especialmente difíceis e eu acho que a gente tem que usar essa data para refletir para onde a gente está indo daqui para frente, né? Difíceis como, Ângela? Oi? Você falou que os últimos anos têm sido difíceis. Difíceis em que área? Eu acho que a gente tem muitos retrocessos, né, no nosso país nesse momento, assim, de um modo geral, né, uma falta de entendimento muito grande sobre qual é a necessidade de se proteger a natureza. A gente tem que lembrar que quando a gente protege a natureza, o meio ambiente, a gente está protegendo para que a gente continue existindo nesse planeta com qualidade. E essa falta de entendimento leva a gente a um uso muito desordenado dos recursos da terra, né? Então, a gente está falando de água, de chuva, de polinização, de solo, de coisas que a gente precisa para a gente continuar vivendo. E se a gente não usa direito os recursos que o planeta disponibiliza, esses serviços, né, que a natureza dá para a gente de graça, ficam comprometidos no médio e longo prazo. E aí a gente acaba tendo muitos problemas, né? Falta de chuva de um lado, excesso de chuva em outros lugares, você tem queimadas muito grandes, enfim, tudo aquilo que a gente anda vendo, além do próprio avanço do desmatamento e nesse caso, especialmente fora do Paraná, a gente pode ver esse desmatamento acontecendo muito fortemente na Amazônia hoje em dia, né? Você acredita que nós avançamos aqui no estado do Paraná em relação ao meio ambiente? Não. Eu acredito que a gente estagnou e em alguns pontos retrocedeu. A gente não destrói, não usou mais, né, de uma forma destrutiva, porque não tem muito mais o que usar. Mas a instituição, a ONG SOS Mata Atlântica publicou no último dia 27 o Atlas da Mata Atlântica, que mostra que o Paraná está entre um dos estados que mais desmatou a Mata Atlântica no último ano. E a gente teve aí essa semana um tema que voltou a ser manchete aí, porque chegou a entrar na pauta da Câmara dos Deputados, mas não foi discutido, que está relacionado com a Estrada do Colono, né? Isso preocupa muito vocês? Com certeza. A questão dessa estrada é um retrocesso gigantesco, tanto para a região de Foz do Iguaçu quanto para o país, pelo teor do projeto de lei, né? Porque aqui para a região é uma questão bem complicada, Ângela, até porque essa estrada, abre aspas, faz parte da história aí, né? Ela foi em 1920, na época do ciclo do ciclo da erva mate, depois nos anos 50, quando veio os gaúchos, antes disso a coluna Prestes também, o pessoal se deslocava tudo por aí, então a cultura aqui tem uma ligação muito forte com isso, né? Olha, assim, existe um mito muito forte em torno disso, né? Vamos lembrar que a estrada, quando estava aberta, era uma estrada de terra, que não era fácil o acesso, que levava até uma balsa, ou seja, não era uma coisa tão simples assim, tão fácil como parece. O que parece, quando se fala dessa estrada, que a gente sente que tem um vínculo emocional forte, mas você sabe que é interessante porque o ano passado a gente fez uma pesquisa na região de Serranópolis, Capanema, Medianeira e Foz do Iguaçu, e a gente descobriu que, na verdade, o pedido de abertura da estrada, ela não está necessariamente ligada à questão afetiva como a gente pensa que está, mas sim a questão há um desejo de um melhor desenvolvimento econômico. E aí eu tenho muita clareza em te dizer que não é a estrada que vai levar desenvolvimento econômico para a região. Com certeza. E ela foi fechada em 86, justamente quando o asfalto chegou até a entrada do parque ali, né, que na região que hoje é Serranópolis, que na época era distrito de Medianeira, né? Aí o prefeito, se eu não me engano, Del Rios, jornalista daqui, me deu um toque ontem, falou que o prefeito da época começou a alardear que iam asfaltar a estrada do Colono dentro do parque, e daí os ambientalistas perceberam que aquilo ali não era assim tanta viagem, e daí começou toda essa encrenca e a estrada chegou a ser fechada, né? Assim, a gente tem que lembrar que a estrada, quando aberta, entre 55 e 86 e depois também, né, entre 91 e 2000, a estrada era ilegal. Por quê?
porque foi aberta uma estrada, uma picada, que virou uma estradinha, que virou uma PR, uma estrada estadual, dentro de um parque nacional. Então, 63, né? O governo estadual, ele não tem governança para entrar na unidade de conservação que é federal. Então, a estrada sempre foi ilegal. Então, quando aconteceu essa ideia de asfaltamento, foi exatamente quando a União falou, não, pera lá, não é bem assim. E aí o Ministério Público Federal entrou com uma ação, e vamos lembrar que essa ação, hoje ela é considerada transitada em julgado, ou seja, não tem mais como ter nenhuma decisão judicial, ela já foi esgotada em todas as instâncias, e absolutamente todas as vezes houve ganho para o parque, de que ela deve ficar fechada. A Justiça sempre entendeu que a estrada deveria ficar fechada. Quando se fala em desenvolvimento, que a abertura aí da Estrada do Colono poderia trazer desenvolvimento aí para essa região de Capanema, de Serranópolis, essa região toda ali, essa ideia de desenvolvimento não é porque aquelas pessoas que tinham comércio ali perto da balsa, toda aquela região ali, todos eles fecharam. Essa é a ideia de, quando eles pensam nessa abertura aí, é de um desenvolvimento econômico mesmo, dessa região mesmo, de comércio, de restaurante. Isso, vocês veem com clareza isso? Que essa é a parte de desenvolvimento que eles falam? Eu acho que existe uma expectativa muito grande e uma promessa muito grande em relação a uma realidade que não se concretiza dessa forma. Vamos pensar que quando a estrada estava aberta, a gente não está falando de que foi o fechamento da estrada que condenou Serranópolis e Capanema. Na verdade, a gente estava falando de alguns comércios pequenos que existiam ali. Então, a estrada por si só, ela não leva desenvolvimento para lugar nenhum, muito menos para aquela região. Existe o que a gente nota, que os discursos, né, de criação de uma suposta estrada-parque, que não é estrada-parque, levaria para a região, é o desenvolvimento através do turismo. Não é abrindo uma estrada no meio do Parque Nacional do Iguaçu, rasgando o parque em dois, que isso vai acontecer. Essa promessa, né, se cria como eu esqueci a palavra agora, mas se cria quase um ambiente mítico em torno disso. E isso não se traduz em realidade. E é engraçado que esse assunto sempre volta à tona quando começa o período aí de preocupação com a eleição, né? Isso. Sempre tem a ver com campanha eleitoral, sempre tem um candidato tentando se eleger em cima da pauta da estrada. E, na verdade, assim, o que a região precisa? Capanema e Serranópolis, e não só Capanema e Serranópolis. E essa é uma outra questão. Por que tem que pensar na estrada, Capanema e Serranópolis, mas o parque tem 14 municípios em volta. Então, assim, os 14 municípios merecem um desenvolvimento adequado. E a maneira correta de se fazer isso é através de ferramentas que permitam a proteção da unidade de conservação, porque a última reserva de Mata Atlântica de interior do sul do Brasil, de um tamanho significativo, né? O último refúgio da onça-pintada no sul do Brasil, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento. Então, a gente tem esses 14 municípios que devem se beneficiar. Se a gente pensa que deve-se abrir uma estrada para levar desenvolvimento entre Serranópolis e Capanema, a gente teria que abrir estrada para todos os outros municípios. E isso não pode acontecer. Isso não é isso que vai levar ao desenvolvimento. Agora, o Parque Nacional do Iguaçu publicou ano passado o novo plano de uso público, em que determina onde está lá determinado, a abertura de 5 novos polos de turismo em toda a região do parque, né? Aí sim, levando desenvolvimento econômico para Serranópolis, Capanema, Céu Azul, Capitão Leônidas, Matelândia, todos os outros os municípios. E esse plano de uso público, que está vindo aí já com o novo edital de concessão, que prevê aí a criação de estruturas em outras áreas do parque, esse sim é capaz de levar um desenvolvimento adequado. Por quê? Porque o parque está pensando em atrair um turista que, de repente, quer ter uma imersão na natureza maior, ou que vai passar mais tempo em contato com a natureza, que é um turista que é mais exigente, que gasta mais dinheiro quando está num lugar. Então, não é um turismo de massa, porque essa também é uma outra promessa que não vai ser cumprida. Nunca a estrada
a estrada entre Serranópolis e Capanema nunca vai atrair um percentual de visitante que visita hoje as cataratas. Porque o turista que vai para as cataratas quer ver uma coisa, não tem nada a ver com aquilo que tem lá dentro de onde era a estrada do Colono, que é uma floresta. Então não tem um atrativo, né, significativo que leve o turista até lá. Mas o parque tem outros atrativos, tem o Rio Silva Jardim, que pode ter ali uma descida de barco, tem o saltão do Silva Jardim lá embaixo, perto de Capanema, tem as ilhas do Rio Iguaçu, né, a Ilha do Sol e as demais ilhas, tem toda aquela borda no extremo leste do parque, que pode ter ali um circuito de bike, que aliás já está acontecendo, né, de Cascavel até Serranópolis, já tem um circuito de bike bem estabelecido, tem a estrada boiadeira no entorno do parque. Então, assim, você tem uma série de outros atrativos para serem explorados que não significam destruição do parque, mas que podem levar desenvolvimento para a região. E você falou também de outras ferramentas para buscar esse desenvolvimento. Uma delas é exatamente essa nova licitação aí, que estava com consulta pública aberta até esses dias, né, para o pessoal sugerir. Vocês participaram disso? A gente acompanha, né, monitora, vê de perto. Eu entendo que, assim, existe uma equipe muito competente, né, montando esse documento e toda essa licitação que deve vir pela frente, esse novo edital, tem uma equipe muito competente, muito comprometida. E uma coisa interessante é que, se a gente for olhar lá o plano de uso público do parque, que trata exatamente disso, ele fala que o parque, a visão de futuro do Parque Nacional do Iguaçu é que ele seja um dos 5 melhores destinos em parques nacionais do mundo. Ou seja, se pode levar um desenvolvimento fantástico para a região sem destruir. Exato. Por outro lado, a abertura de uma estrada no meio do parque condena a imagem do parque, assim, fenomenalmente para fora do Brasil, né? Assim, internacionalmente, eu falo isso sempre, assim, você imagina hoje, em tempo de mídias sociais, em tempo em que tudo, a comunicação na velocidade da luz, o impacto de uma imagem de um trator derrubando a primeira árvore dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O que isso significaria para Foz do Iguaçu e região? Depois de 10 anos fechado, né? Até porque tudo aquilo lá já se recuperou, né? Sim. Hoje em dia, quando a gente passa ali, né, ou sobrevoa, ou passa, ou vai mesmo a pé ali por Serranópolis, você não vê mais a estrada, assim, né? Quando você, se você sobrevoa sei lá, 70 metros de altura, é unânime, assim, todos os pilotos com quem eu já sobrevoei a área, eles se perdem. Porque Olha a estrada só. está fechada, não tem mais estrada. Angela, só tirar uma dúvida rapidinho antes da gente encerrar aqui. Parece que nessa nova licitação do parque está prevista no local da antiga estrada a instalação de uma trilha para caminhada. Você está sabendo alguma coisa disso? Eu sei que tem uma trilha de longo percurso, eu não sei se ela passa exatamente no leito da estrada, da antiga estrada, ou próximo a ele, mas sim, tem uma trilha de longo percurso prevista para dentro do parque, em que para caminhantes, trilheiros, e que as pessoas vão poder, né, conhecer a floresta mais de perto ali na região. Beleza, então. A gente quer agradecer a tua participação aqui e obrigada por continuarem essa luta constante aí em nome do meio ambiente, tá bom? Eu é que agradeço o espaço e a oportunidade. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Aí a gente conversou com a Ângela Kuczak, bióloga e diretora executiva da Rede Pro Unidades de Conservação. Amanhã, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bora lá pensar no que a gente anda fazendo, né? Para ajudar isso tudo aí, esse meio ambiente, que a gente depende dele para tudo, né? Para nossa vida. Né, Elisângela? Agora vamos falar de vacina, né? Você conversou com o Daldan hoje. E começou